Olá, mais um JM Informa. O Instituto Butantan não vai produzir vacina russa, afirma Dória. Após o anúncio de que a Rússia se tornou o primeiro país do mundo a aprovar a regulamentação para a vacina contra o Covid-19, o governador de São Paulo, João Dória, disse que o Instituto Butantan não vai produzir a vacina registrada nesta terça-feira pelo governo da Rússia. Segundo Dória, o Estado já tem uma parceria com o laboratório chinês Sinovac para a produção da Coronavac e não há motivo para trabalhar com a segunda alternativa. A vacina do Covid-19, o Brasil está debatendo quem deve receber a dose primeiro. Preste atenção, eu vou tentar ler com muita clareza. Com a expectativa elevada pela chegada da vacina quando o Covid-19, o questionamento que mais aflige as autoridades e a população é sobre quem deve receber a dose primeiro. O Ministério da Saúde já começando a discutir quais serão os critérios usados de acordo com a divulgação recente. Deve ser o mesmo aplicado na vacina da gripe, provocada pelo vírus de influenza. 43% dos pacientes que se encontram com Covid-19 no hospital morrem, segundo o ministro. Para Bill Gates, a maioria dos testes do Covid-19 nos Estados Unidos é um lixo. Isso é ele que está dizendo, hein? O Covid-19, voluntários da vacina da Novavax produzem alto nível de anticorpos. Estamos falando de uma doença que afetou o mundo inteiro. Existe diferença entre o mundo ideal e o mundo real. Temos 7 bilhões de pessoas no mundo. E o ideal seria que vacinássemos o mundo inteiro. Infelizmente, não temos essa possibilidade. No Brasil, a estratégia que usamos é da influenza. Uma estratégia em que a gente vai fazer uma cobertura de vacina para a influenza, afirmou Armando Medeiros, secretário de Vigilância e Saúde na última quarta-feira. No entanto, essa decisão acaba divergindo dos critérios de risco do novo coronavírus. Para a vacinação contra a gripe comum, por exemplo, crianças também estão no grupo de risco, recebendo prioridade, o que não acontece com o Covid-19. Fernando Herrmann, pesquisador da Universidade Federal de Santa Catarina, em entrevista ao Globo, afirma que seria um absurdo que as duas vacinas seguissem a mesma lógica. É um erro. Doenças diferentes requerem estratégias diferentes. Eu também acho isso. Quando a vacina chegar, ela deve ser dada para que se restabeleça a igualdade de oportunidades em sobreviver à Covid-19 em todos os brasileiros. A gente sabe que ela mata mais a população idosa, doentes crônicos, indígenas, negros e pobres. E por isso eles devem ser prioridade, diz o especialista. Para o presidente da Associação Brasileira da Infectologia, Ricardo Gazzinelli, a indefinição dos grupos prioritários deve ser definida em combinação com uma hierarquia de áreas de acordo com a gravidade das epidemias, determinando regiões com mais riscos graves e transições. Existe um projeto de lei em trâmite do deputado Ralph de Queiroz, do PDT de Pernambuco, que pede que seja definido as ordens de prioridade sejam
profissionais de saúde, idosos com mais de 60 anos, pessoas com comorbilidade, profissionais da educação, atendentes públicos de órgãos públicos, profissionais da educação, atendentes de público em órgãos públicos e empresas privadas, jornalistas, pessoas saudáveis e idade inferior a 60 anos. Isso, a vacina nem está aprovada ainda e já estão discutindo quem será que terá que ter essa vacina. Opinião de um pobre coitado que nem eu. Todo mundo, todo brasileiro deve ter essa vacina. Todo mundo tem que ser imunizado. Olha, São Paulo vai receber 15 milhões de doses da vacina chinesa contra o Covid-19, já no fim de 2020, disse o diretor do Butantan. Doses estão sendo produzidas na China e serão enviadas ao Instituto a partir de outubro. Segundo Dimas Covas, o uso dependerá do resultado dos testes clínicos e autorização da Anvisa. Ele também prevê que o início da vacinação é a partir de janeiro, conforme anúncio pelo governo no final de julho. Bom, eu tenho enfatizado que a vacina estará disponível aqui no Butantan já em outubro. A gente já ouviu. Em outubro receberemos 5 milhões de doses. Em novembro, mais 5 milhões. Em dezembro, mais 5 milhões. Essas doses já estão sendo produzidas lá na China. E, portanto, no final deste ano, teremos 15 milhões de doses disponíveis, disse Dimas Covas. Eu acho que essa vacina deveria vir o mais rápido possível para ser imunizado a maior parte do povo brasileiro. Porque senão nós teremos ainda muitas mortes. No Rio de Janeiro, Pão de Açúcar, Corcovado, Aquario, Rio Star voltam a funcionar nesse sábado. O espaço reabre ao público com uma série de medidas de prevenção contra o Covid-19. Bom, diversos pontos turísticos do Rio de Janeiro irão abrir ao público nesse sábado, adotando uma série de medidas, como eu falei. Será trem do Corcovado, bondinho do Pão de Açúcar, roda gigante do Rio Star e o Aquario. Os detalhes da retomada das atividades foram detalhadas em um encontro nesta quarta-feira, e eles têm que seguir um protocolo adotado com uso obrigatório de máscara, distanciamento social, no mínimo a disposição de álcool gel. Eles têm que usar máscara, álcool gel, um monte de coisa, mas um monte de coisa. É que nem passeio ciclísticos retornam com restrições em Paranapiacaba. Quem gosta de fazer aquele circuito de bike, veja lá o que vai acontecer. Com a reabertura gradual da vida turística de Paranapiacaba, em Santo André, grupos de ciclistas já voltaram a realizar passeios no local. Caso da organização Amigos do Pedal, grupo criado durante a pandemia, a fim de oferecer atividade segura e gratuita. Para evitar aglomeração e manter as atividades, os integrantes se dividem por finais de semana para percorrerem o projeto. Vamos lá. Agora eleitores que perderam o prazo para biometria não poderão votar. Mesmo sem a biometria, nas eleições de 2020, eleitores não poderão
eleitores que perderam o prazo para o cadastramento biométrico deste ano não poderão ir às urnas. O esclarecimento foi feito mais cedo pelo presidente do tribunal. Eita, nós, hein? O Superior Tribunal Eleitoral, dirigido pelo seu Luiz Roberto Barroso. A biometria foi tirada do pleito por conta do risco de contaminação pelo Covid-19. O contato dos eleitores com o aparelho aumenta a chance de propagar o novo coronavírus, de acordo com o especialista consultado pela Justiça Eleitoral. Coitado. Escolas particulares pedem socorro às prefeituras para não fechar as portas. Entre 30% a 50% das escolas particulares do Brasil estão sob o risco de falência em razão da pandemia do novo coronavírus. Na região, a situação não é diferente. Escolas particulares, inclusive de tradições, começam a fechar as portas por conta da redução de receita, ocasionada pela necessidade de conceder descontos por atraso nas mensalidades e pela inadimplência, que quase 70%. Os proprietários pedem socorro. Enquanto isso, a rede pública registra grande procura por vagas de alunos no ensino privado. Claro, os caras não têm dinheiro, foge para o público. E, coitada das escolas particulares, estão fechando. Aqui, Diadema. Essa semana, donos de escolas particulares de Diadema fizeram um protesto em frente à Câmara da cidade para pedir o retorno das aulas presenciais e algum tipo de benefício fiscal para a manutenção das atividades. O protesto aconteceu num dia em que ela, primeira vez da sua história, o Legislativo realizou uma sessão virtual. Foi na quinta-feira, por conta do número de casos suspeitos da Covid-19. As escolas têm que pedir socorro para as prefeituras e elas fazerem alguma coisa. Escolas particulares, estou dizendo. Hoje, o Palácio do Governo informou que o governador João Dória foi testado com Covid-19. Ele está em casa, em isolamento. Desejo breve restabelecimento ao nosso governador. José Euríquio Júnior inaugurou nesta terça-feira o novo Centro de Gerenciamento de Emergência de São Caetano. No fim dessa edição, vou mostrar o vídeo da inauguração e também um vídeo da GM, que faz 90 anos, do seu aniversário de 90 anos, tá bom? E não esqueça, use máscara, ela previne e faz o quê? Previne você e o seu próximo. Até amanhã, se Deus quiser, Ele há de querer. Importante para a nossa cidade. E hoje cumprimos um compromisso assumido na campanha de 2016 de entregar um centro de gerenciamento de emergências. São mais de 220 câmeras que agora se associarão com outras câmeras do Detecta, da Secretaria de Mobilidade, enfim, todo o sistema de urgência e emergência da cidade gerenciado nesse centro que funcionará ininterruptamente 7 dias por semana, 365 dias por ano, dia e noite. Equipes voltadas da Guarda Civil Municipal, Defesa Civil, Polícia Militar, trazendo para você segurança, qualidade de vida e monitoramento firme das entradas e saídas da cidade e dos pontos mais críticos da nossa cidade. Esse investimento representa para nós não só uma conquista do ponto de vista de segurança, mas de avanço tecnológico. São mais de 244 quilômetros de cabos de fibra ótica traçados por toda a cidade que conseguimos fazer ao longo desses anos. Centro de Gerenciamento de Emergência, um compromisso nosso com o futuro de São Caetano.
Muitos desses prédios já têm quase um século de vida, mas a tecnologia que foi instalada nessa fábrica nesses últimos anos nos proporciona uma tecnologia de manufatura 4.0, onde é capaz de entregar muita produtividade e muita tecnologia para os nossos veículos. Aqui na fábrica de São Caetano do Sul, nós temos vários exemplos das tecnologias que nós instalamos na região em toda. Que essas e outras tecnologias fazem com que a planta de São Caetano do Sul esteja preparada não só para a indústria 4.0, como para um futuro brilhante para frente. A fábrica da GM em São Caetano do Sul é a fábrica em operação mais antiga do Brasil. Depois de tantos investimentos e tecnologias implementadas, é hoje uma fábrica que compete com qualquer empresa tecnologicamente no mundo. A nossa fábrica está localizada numa região estratégica do Brasil. Um time de pessoas fortes, dedicadas, que continuam construindo a história do sucesso dessa empresa. Então, parabéns, São Caetano. Venham muito mais anos pela frente.